Normas, boas práticas e fabricantes. Boa gestão é a arte de tornar os problemas tão interessantes e suas soluções tão construtivas que todos vão querer trabalhar e lidar com eles. Quando eu falo sobre esse tema, o tema de normas, boas práticas e fabricantes, eu estou falando da metodologia dos 3 filtros. Nós estamos avançando com a ideia de conseguir evitar problemas construtivos, através da definição dos processos construtivos. Nós estamos aqui antes de acontecer, na fase de definição. E o que a gente precisa nos atentarmos para poder fazer isso com eficiência. E isso é gestão, pessoal. E gestão, eu gosto muito dessa definição do Paul Hawken. Olha que coisa linda, né? É uma arte. Os problemas tão interessantes e as soluções construtivas que eu e você e todos iremos querer lidar, trabalhar com eles. Normas, boas práticas e fabricantes. Tento resumir nessa tríade para poder promover para vocês um processo de escolha adequada, tomada de decisão, que é o que os engenheiros, arquitetos, os construtores precisamos ter. Tomar decisões para que possamos evitar os problemas. Falando de gestão, nós temos um tripé de equilíbrio, um banquinho de 3 pernas: prazo, custo e qualidade. Com certeza, tudo vai passar por essa tríade, por esse tripé, por esse equilíbrio. Tomadas de decisões, já dizia alguns dos meus mentores lá do passado, fazer bem feito, gastando muito, qualquer um faz. Agora, conseguir atingir qualidade, custo e prazo, não é para qualquer um. Mas também nós estamos dando de equilíbrio. Conseguir entender dentro do teu padrão de construção. Um exemplo, nós vamos trabalhar com o padrão de norma de desempenho mínimo. Nós temos mínimo, intermediário e superior. Entenda que o tripé de equilíbrio do mínimo é diferente do intermediário e é diferente do superior. Numa construção atual, vamos colocar aqui nas claras, uma construção de um programa Minha Casa Minha Vida, com um tipo de valor, um público ou um altíssimo padrão. As pessoas vão pagar por algo diferente. Então, tem que ter esse equilíbrio. Não quer dizer que tem que ser mal feito, mas dentro da política de preços e condições do programa Minha Casa Minha Vida, Casa Verde Amarela, o piso pode ser entregue no contrapiso. Então, é uma qualidade que é diferente de um piso de um altíssimo padrão para entregar num porcelanato retificado de altíssimo nível. Ambos precisam ser feitos com qualidade dentro do padrão que foi estabelecido. Legal? Mas não dá. Qual que é o melhor? Depende. Depende do que você está querendo, né? Para uma construção de altíssimo padrão, esse equilíbrio faz sentido colocar um porcelanato retificado de altíssimo nível. Para uma casa mais popular, entregar num bom contrapiso para depois colocar o piso que o cliente quiser, o comprador, o usuário, faz todo sentido. Então, fazer bem feito não necessariamente está falando de gastar mais, mas de entender o público, o objetivo e equilibrar prazo, custo e qualidade. Falando ainda de gestão, porque está totalmente ligada à patologia com a gestão, não tem como desassociar. Eu gosto muito de falar sobre o ciclo PDCA. A patologia, ela estuda as doenças. Ela está basicamente aqui, ó, no action, agir. PDCA são aí um acrônimo, né, do inglês, Plan, Do, Check, Action. Planejar, executar, checar e agir. Então, vamos pensar aqui que o estudo das doenças está no checar, né? Acho que fica até melhor. No agir, no sentido de você
alimentar o sistema para que possa, no próximo planejamento e ação, isso tendenciar a ser resolvido. Totalmente ligado. Numa construtora, muitos aí começaram e começam na área de assistência técnica. Daí migram para engenharia diagnóstica e para patologia. Muitos começaram na assistência técnica. E a assistência técnica é o que recebe aqui os problemas do que planejaram e executaram. E precisa ter esse ciclo, muitas vezes não tem. Escondem os problemas. E essa comunicação de quem checa não faz essa ação. Então fica aqui um buraco e as pessoas continuam planejando e executando no mesmo ritmo, com os mesmos resultados a serem acontecendo. Por quê? Não agiu. PDCA é patologia. A patologia estuda as doenças. Ela tem que ter um objetivo. Tratar as que existem. Mas elas precisam elas precisam alimentar o sistema para que os próximos planejamentos e ações possam serem melhorados. Eu vou entrar um pouco mais aqui, só uma pincelada, porque aqui é matéria para uma aula, para um curso específico. Saindo do tripé básico, prazo, custo e qualidade, pensa naquele, mas já fica com esse gostinho que nós temos de acordo com a gestão de projetos, uma disciplina que eu adoro, que creio que faz todo sentido dentro de um canteiro de obras. Ela trabalha com 10 áreas de conhecimento. Já viu falar do PMBOK, do PMI, que é o Project Manager Institute? Meu inglês está afiado, hein? Acho que não, né? Tá rindo aí, mas tudo bem. Então é um instituto internacional de gestão de projetos, existem gestores de projetos, hoje uma baita profissão, né? Escolas que têm nível de pós-graduação, que preparam profissionais incríveis para essa área, e o mercado cada vez mais está atento a profissionais que entendem essas 10 áreas de conhecimento, elas estão aí, e eu gosto de trazer isso para uma análise 360. Eu gosto de colocar essas 10 áreas num ciclo, numa análise 360 graus. Eu acho bem interessante para nós trabalharmos. Tudo isso se resume a prazo, custo e qualidade. Vamos começar por lá. Mas um dia eu mostro para vocês. Talvez aqui, se você esteja assistindo, já tenha uma aula, já tenha um curso aqui na plataforma, já específico disso. Procura, ou me procura, nós vamos trabalhar muito sobre isso. Um exemplo, nós desenvolvemos um Canvas 360, uma tela, onde a gente imprime e escreve à mão, rascunha, começa a rascunhar qualquer planejamento antes de começar uma tarefa. Não dá só para você trabalhar com o conhecido, você tem que explorar. E eu gosto muito porque exploro os stakeholders, as pessoas envolvidas, comunicações, aquisições, os riscos envolvidos naquilo que você vai começar, que aí nós falamos de projeto, e aqui você coloca o nome do projeto. Projeto é uma atividade temporária que tem começo, meio e fim. Pode ser qualquer coisa, né? Planejar um casamento, ou planejar uma reforma, ou planejar simplesmente o assentamento cerâmico, como se fosse tão simples. Mas basicamente é essa a ideia. Então você pode colocar aqui e trabalhar nessas 10 áreas para você se situar. Isso é segurança. Na Macfel, nós temos isso na metodologia Macfel de gestão, MMG, e nós chamamos de análise 360, nós temos ali o rascunho e temos uma planilha com perguntas já pré-definidas para nos ajudar a planejar qualquer tipo de atividade, obra, orçamento, enfim. Dentro de uma obra, ela é importante porque a gestão ela está totalmente ligada com o sucesso e com o evitar problemas patológicos, com trazer mais qualidade construtiva e atingirmos aí a excelência construtiva e conseguirmos definir procedimentos construtivos que consigamos reduzir os problemas e aumentar a qualidade. Essa que é a grande questão, é o que todo mundo quer, né? Enfim, essa parte nós teremos algo dedicado, mas eu quis colocar para vocês para ter aí como fundamento essa parte da gestão para trabalhar no problema patológico, na patologia das construções, nos fundamentos que nós estamos apresentando. Fique ligado. Porque é o seguinte, não tem jeito. A pressa é inimiga da excelência construtiva. E o antídoto é um planejamento eficiente. Já ouviu falar de tarefa? As tarefas? O pessoal vai lá e corre
quer fazer mais rápido. Pedreiro chega a esconder gesso no capacete, porque se jogar gesso na massa, na argamassa de emboço, o revestimento, puxa mais rápido, então ele produz mais, mas lá na frente os problemas acontecem. Então, a pressa de ter que recuperar o tempo perdido do cronograma, então você não cumpre as etapas de cura, as etapas de testes, de controles, enfim. Quando você não planeja eficientemente o tripé, prazo, custo e qualidade, não sobra grana para controle tecnológico. Numa obra, acaba controlando apenas o concreto, que é muito importante e precisa. Mas tá aí o Renato Sarradi, o Paulinho da Planville, falando e vão trazendo aí sobre as normas, revisitando as normas e falando muito seriamente sobre, um exemplo, os revestimentos. O conjunto dos revestimentos tem um custo, um valor agregado maior do que a própria estrutura. E quais são os ensaios que são feitos? Precisa de muito mais ensaios, mas precisa para isso planejamento, controle, sobrar grana, equilibrar a obra e gestão. Saindo da gestão, a gente vai para realmente tomar a decisão de executar e como executar. Esse é um grande detalhe que se torna um grande problema. Eu coloco aí 3 dicas para reduzir a incidência de problemas patológicos. Quando a gente fala reduzir problema patológico, é sinônimo de aumento de qualidade ou cumprimento da qualidade para cumprir os requisitos de desempenho, ter mais durabilidade, aumentar a vida útil. Legal? E nós estamos falando também de excelência construtiva. Eu gosto muito desse termo, até foi após que eu cursei no Mackenzie, aqui em São Paulo. O nome é Excelência Construtiva e Anomalias, nessa ideia de entender as anomalias, que são as nossas manifestações patológicas, os fenômenos patológicos, os problemas patológicos, para atingirmos a excelência construtiva. E aí fica para você 3 dicas. Projeto de produção, treinamento da mão de obra e acompanhamento técnico / pessoal. No projeto de produção, o que eu estou dizendo? Nós estamos acostumados a trabalhar com projeto de arquitetura, o legal, o executivo, o projeto de instalações, o projeto de estrutura, o projeto de fundações. Aí começa a vir mais recente, né? Tem outros, mas vamos pensar alguns aqui. Projeto de impermeabilização, que por norma já é obrigatório. O projeto de revestimento de fachada, por norma, é obrigatório. Então, quando na 3755, fachada com argamassada com revestimento cerâmico. Mas, para qualquer coisa que for fazer dentro de uma obra, precisa de projeto, certo? Para qualquer procedimento que for executado dentro de uma obra, precisa de projeto, que nós chamamos de projeto de produção. Não necessariamente precisa ser planta, precisa ter desenho. Quando nós falamos projeto de produção, pode ser um guardanapo, na qual descreve passo a passo a receita do como executar. Um revestimento cerâmico vai estar lá, o interno, o piso, vai estar lá no projeto de arquitetura, bonito, um desenho, vai ter o quê? Muito bonitinho a diagramação, as posições das peças, vai ter uma nota dizendo revestimento cerâmico, porcelanato e tal. Mas aí perguntas precisam ser feitas. E um bom gestor, e um bom engenheiro diagnóstico, um bom patologista, um bom engenheiro, arquiteto, um bom profissional técnico, você que não tem formação, mas trabalha e atua nessa. Precisamos ser bons e desenvolver nossa habilidade em fazer perguntas. Então vamos lá. Revestimento cerâmico. Qual o tamanho da peça? Como que ela vai ser assentada? Precisa de dupla colagem ou não? Quais serão os materiais, as especificações dos materiais? Será sobre contrapiso? Que contrapiso? Qual que é a receita do contrapiso? Industrializado, não industrializado, produzido em obra?
Começa aí. Rejunte, espaçamento do rejunte, material do rejunte. Que dia que vai rejuntar depois que aplicar a peça cerâmica? É uma infinidade de perguntas. Sim, com o tempo, assim como dirigir, já fica automático. A gente não faz um checklist para entrar no carro e começa a ter todo ali aquele... Tenta você, mentalmente, ou escreve num papel, escrever passo a passo como é dirigir. Entra no carro, fecha a porta, põe o cinto, cada detalhe. É uma loucura, né? Parece que é impossível. Só que a gente entra, de repente já tá dando ré, colocando no Waze, trocando a rádio, olhando pro lado, quando você vê que você saiu de uma garagem apertada, você nem viu o que você fez. Por quê? Se torna um hábito. E precisamos fazer hábitos. Tornar hábitos coisas boas. Né? Isso aí é fato e é totalmente possível. Precisamos de método. E um desses é projeto de produção. Para cada detalhe. Às vezes precisa de desenho, porque um desenho muitas vezes fala mais que 1000 palavras, que 1000 detalhes. Legal? Mas, pega assim, aquelas escrituras, né? Um desenho, um terreno 5 por 20. Na escritura, 5 metros a partir do ponto tal, doravante, aquela coisa toda. Então, às vezes precisa de desenho, às vezes precisa apenas de algo escrito. Mas, tudo, faça antes um projeto de produção. Senão você vai deixar na mão de quem executa. Você, engenheiro, pegou para reformar um apartamento, a arquiteta mandou colocar um porcelanato 1,20 por 1,20. Você pega, manda o cliente comprar o porcelanato de 1,20 por 1,20, ele vai na loja, o vendedor já fala, quer com argamassa? Ela fala, quero com argamassa, já traz a argamassa, quer com rejunte? Já traz o rejunte, você pega lá o material, vê lá o material na obra, e o pedreiro fala, pode deixar que eu assento, você vai embora, você chega e está sentado, você fala, nossa, eu sou engenheiro, estou fazendo uma obra de gestão aqui incrível. Será? A arquiteta especificou o material, o vendedor que definiu a argamassa e o rejunte, e falou ainda da espessura do rejunte, e o pedreiro que decidiu como instalar. Você, eu, ficamos apenas aí na gestão vazia. Precisamos ser mais técnicos, fazer os nossos projetos de produção. Definir a argamassa, definir o rejunte, verificar qual que é a espessura, verificar com o pedreiro se ele tem a habilidade de desempenhar tecnicamente, mas na boa. Para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa aprender. E esse é o grande detalhe, e é aí que eu quero chegar hoje com vocês. A dica 2 é treinar a mão de obra. Óbvio, nós estamos aqui aprendendo, se não chega na mão de obra, não dá certo. Se você definiu como é que vai ser o procedimento do assentamento cerâmico, você precisa treinar a mão de obra. Eles não vão adivinhar. Você precisa levar até eles e treiná-los. Aí tem várias formas com habilidade, com responsabilidade, com bom senso, de levar para eles esse treinamento. E depois, você também precisa fazer o acompanhamento técnico e pessoal. Por que eu coloco esses dois? O acompanhamento técnico é se você definiu como fazer, treinou a equipe sobre como fazer, você precisa garantir que eles estão fazendo. Então tem várias técnicas, né? Dentro da revestimento cerâmico, que é o nosso exemplo, você pega lá 1, 2 peças num ambiente, dependendo do tamanho, enfim, mas pega um quarto normal, uma sala normal, um tamanho razoável, pega uma peça. Assim que ele assentar, você fala, tira. Você vai verificar se está adequadamente a argamassa lá, com os cordões rompidos, toda aquela coisa. Legal? Então, você vai acompanhar, você vai fiscalizar. Técnico e pessoal. Não dá, a gente não dá para pegar um chicote e falar, o cara tem que fazer assim, você é obrigado a seguir a norma. Tem que ter um acompanhamento pessoal, tem que bater um papo com a pessoa, tem que proporcionar um ambiente de qualidade, que propicia a excelência construtiva. Ter boas ferramentas, sabe? Ter um ambiente adequado. Um exemplo, na Macfel a gente estava trabalhando uma reforma de apartamento, a gente levou um micro-ondas, o pessoal se alimentar lá, se quem quisesse levar, por exemplo, uma marmita. Você tem ali um apego, disponibilizar água para eles. Pessoal, bater um papo, verificar se a pessoa está bem ou não está bem, porque às vezes se ela não estiver bem como pessoa, como que ela vai fazer um bom trabalho? Então ter esse lado pessoal, ele é total importante. Muito importante, de total importância. Daí você me fala, Felipe, legal, entendi,
mas agora estou enroscado aqui nesse projeto de produção. Não sei como fazer, é muito detalhe, eu me perdi. Bacana. O 2 e o 3 eu creio que está mais tranquilo, né? Então vamos falar do 1. A importância do projeto de produção. Então quando vai na planta, na fase do projeto, seja uma planta, um projeto desenhado graficamente, que seja descrito, planilhado, tá? Fica a dica, estudem. Muito. Busquem referências. Possivelmente você e eu não somos o primeiro a fazer aquilo daquela maneira. Pensem além da planta, o todo. Tá? Pensa no ambiente, nos vizinhos, nas circunstâncias, nos usuários. Detalhem adequadamente. Às vezes bons projetos eles se perdem porque não tem detalhe, aí fica para a obra definir detalhe. Trabalhem com equipe multidisciplinar. Nós precisamos ser mais cooperativos, entender que a gente não entende de tudo. Utilizem parâmetros da norma de desempenho. Revisita a aula da norma de desempenho, pegue os materiais e não dá para projetar nada que esteja em desacordo à norma de desempenho. E detalhes. Um exemplo, condensação por vapor de água. Essas fotos do mestre, né, Renato Sarradi, e está lá no link do blog, excelente blog da Planville, do Paulinho, e falando sobre vapor de água, condensação. Quando nós vemos cenas como essa, que afetam até a saúde, não só das edificações, como das pessoas que usam, nós já pensamos que estão vindo infiltrações da fachada, externas, mas não necessariamente. Podem estar vindo de dentro para fora, por condensação. Muitas vezes em função de problemas de falta de ventilação. A ventilação cruzada, que a gente chama, proporcionar um bom projeto que tenha ventilação, é importante para a saúde e evita essa condensação. Nosso corpo esquenta, por dentro tudo esquenta e aí isso condensa, bate nas paredes, se não tem uma ventilação, vai começar a condensar, ficam úmidas as paredes por um tempo que não deveria e daí prolifera os micro-organismos e aí começa esse mecanismo biológico de degradação do revestimento que são o mofo e o bolor. Olha lá, muitas plantas hoje elas estão assim, né? E dependendo do local, do ambiente, enfim, de toda uma situação, não é que uma planta dessa já vai dar problema desse tipo. É um conjunto enorme de fatores. Mas pensem comigo, uma planta dessa tem mais tendência a não ter uma ventilação adequada. E se somar com outros fatores, podem ocorrer problemas daquele tipo. É uma planta eficiente. Muitos apartamentos são basicamente desse tipo, né? Hoje, para poder ter mais apartamentos por andar. Então, não estou criticando a planta. Estou colocando a dificuldade, dependendo de um ambiente mais úmido, de proporcionar essa ventilação. Por quê? Aqui entra o ar, só que ele não tem aquela ventilação cruzada, né, que saia para cá, ou que tem uma janela, porque não tem nem janela aqui. Então todas as janelas voltadas para o mesmo lado. E você pega os banheiros, nenhum dos banheiros tem uma janela, uma ventilação natural. Então vai ter aqui uma ventilação forçada. Então a tendência é que se esse ambiente, se as pessoas deixarem mais fechadas as janelas, dependendo do local externo, pode ocorrer aqueles problemas de condensação com mais severidade. Olha lá, a planta pensada aqui. Tá? Um dos caminhos, claro, seria tentar aumentar até por ventilação forçada, ventilador, para dar uma ventilada melhor. O máximo possível deixarem as janelas abertas, assim que trabalhar, usar o banheiro, tomar um banho, enfim, deixar ventilar. Então tudo isso é importante. Mas eu quero só abrir a mente de vocês porque é lá no projeto que já acontecem muitas coisas. E se você for diagnosticar um problema daquele tipo, faça os diagnósticos, as prospecções, os ensaios, para verificar não apenas a água de fora para dentro, mas também esse problema da condensação. Agora, o projeto de produção, tá? Real, detalhe, dia a dia, eu gosto muito. Nós aqui da Macfel desenvolvemos ou simplificamos, né? Porque isso já é usado, claro, mas
condensamos e simplificamos e usamos diariamente o método dos 3 filtros. Creio que você deve ter visto aí alguns vídeos, algumas coisas falando sobre ele. Por quê? Nós entendemos que para cada detalhe, mesmo que você saiba, tenha certeza, passe pelo método dos 3 filtros. Tentando aí simplificar algo que é complexo. Mas vamos ver se a gente consegue. Antes de definir então um processo construtivo qualquer, a gente recomenda usar os 3 filtros. E quais são eles? Normas técnicas, boas práticas e especificações dos fabricantes. Então você passa pelos 3 filtros. Na boa, isso te força. Se você for aplicar cerâmica, revestimento cerâmico, num apartamento interno, você sabe quais são as normas técnicas que tratam desse assunto? Se não souber, nem começa. Muitos anos eu trabalhei sem saber. Então você vai pelo que os outros falam, pelo que ouve, mas já existe procedimentos normativos. Então, normas técnicas. Tem que pegar lá, saber quais são as normas técnicas. Depois você vai passar pelo filtro das boas práticas. O que fazem hoje, o que os especialistas recomendam. Porque as normas também, elas não são perfeitas e elas ficam também defasadas. Nós vamos chegar lá. Então, boas práticas, livros, catálogos, consultores, aulas, cursos que são atalhos importantes, quando feito aí com qualidade, quando também recebido com atenção, com dedicação. Então, as boas práticas, o pedreiro, o mestre, o dia a dia, a inovação, está aqui nas boas práticas. E não esqueça também das especificações dos fabricantes. Eles que detêm aí o domínio da inovação, né? Dos materiais, de trazer soluções incríveis. Então, se eles criaram aquele material, eles têm condições, são os mais bem preparados para dizer como aplicar, como interagir um com o outro, quais são as premissas, as restrições, as possibilidades. Não confie em nenhum desses sozinho. Essa é a dica dos 3 filtros. Passe pelos 3. Os resultados desses 3, que é o primeiro cafezinho, você vai pegar esses resultados que você passou pelos 3 filtros. A ideia é não confie. Talvez seja uma das coisas que o engenheiro tem que saber ser, né? Não confiar, tá? No sentido bom da coisa. Porque você vai fazer novas perguntas, você vai questionar mais, tá bom? Então não confie. Passe pelos 3. Os 3 talvez vão dizer a mesma coisa. Brilhante, rápido, fácil. Ou os 3 vão divergir completamente. Ou vão ter pontos em comum. Excelente. Esses resultados do nosso primeiro cafezinho some com uma baita dose de bom senso. Olha lá o bom senso de novo. Uma baita dose. A tua análise, a tua experiência, a tua capacidade como engenheiro. Como engenheiro, arquiteto, arquiteta, construtor, enfim. E também vai ter que somar com o tripé da gestão. Prazo, custo e qualidade. Porque não adianta. Passou pelos 3 filtros, pronto, eu vou colocar argamassa XPTO, YZ, NASA total, que esse revestimento não solta nunca. Vou mandar colocar peça por peça e vou ter um engenheiro fiscalizando cada peça e blá blá blá. Lindo! Problema zero. Só que você vai ter um banco sem equilíbrio, porque você não vai conseguir pagar e você não tem tempo para fazer daquele jeito. Equilíbrio. Somado esses 3, aí é a sua decisão. Aí sai aquele cafezinho gostoso e aí é a tua decisão. Você é o profissional, você vai definir. Mas entenda que agora você tem mais elementos. Essa é a ideia do método. Você tem mais argumentos para si. Você vai crescer. E aí, claro, ainda pode errar. Mas que não erremos por ignorar, por não estudar e por não buscar nas fontes corretas. E aí no PDCA, e aí na habilidade, porque é prática e repetição, isso vai se tornando um hábito e de repente a gente já sabe o que fazer. Mas sempre visite, porque as coisas mudam. Quer exemplos? Vamos dar 2. Legal. A alvenaria, talvez o processo construtivo mais elementar da nossa construção. A norma técnica, a 8545, ela pede que a amarração entre a alvenaria, o bloco e o concreto seja feita por ferro-cabelo. São essas 2 barras, fura o concreto e coloca o ferro-cabelo.
A boa prática hoje, talvez você nunca tenha visto isso na obra, engenheiro recente, eu nem tenha visto postagens sobre isso, nem recomendações, porque a boa prática pede aquela tela. A tela eletrosoldada, essa é a boa prática. Mas a norma 8545 NBR, execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos. Só que olha, ela é de 1984. Ela é um ano mais velha do que eu. Então, ela está, de certa maneira, defasada. Foi feita aqui em máquina de escrever, né? Ela é defasada. E olha o que ela fala. Olha o desenho, tá? E ela coloca: a ligação com pilares de concreto armado pode ser efetuada com o emprego de barras de aço, diâmetro de 5 a 10 milímetros, distanciadas cerca de 60 centímetros, com comprimento da ordem de 60, engastadas no pilar na alvenaria conforme tal. Engasta mais ou menos 10 e deixa mais ou menos 50 para a alvenaria. É isso que diz a norma técnica. Olha o filtro da norma técnica. Você pensa, vou fazer assim? Calma, vou passar pelo filtro da boa prática. A boa prática, não pegue aqui como termo, eu gosto de usar a cada 2 fiadas, enfim, mas a boa prática já está produzindo os seus detalhes. E é bem provável que numa revisão normativa da NBR 8545, essa prática, essa técnica seja incorporada na norma. A norma, a boa prática pede então, já criou ali o seu jeito de colocar a tela, quantidade, fixação com pino. Tá. Essa é a boa prática. Mas nós temos que tomar só um cuidado, porque como a boa prática ainda não tem norma, nós temos que tomar outros cuidados mais ainda. Tá vendo essa distância aqui? Talvez você tenha visto na outra foto e falou, tem distância irregular lá, quem já conhece. E tem mesmo. Essa distância aqui, ela está irregular pelo que se conhece hoje, se estuda. Porque essa folga vai fazer com que trabalhe do mesmo jeito. Então, e cria trinca, né? Porque a ideia é evitar essa fissura, reforçar essa área. Muitos consultores hoje, especialistas em cálculo estrutural, até, eles pedem ferro-cabelo, recomendam ferro-cabelo, não gostam dessa técnica. Porque, como eles não sabem se vão fazer adequadamente, na minha opinião, eu acho que essa é a razão. Faz o ferro-cabelo, porque isso aqui não tem folga. Trava o ferro e aí você trava a alvenaria junto com a estrutura. Com a folga, fica ruim. Então, o pino precisa ser até aqui embaixo, bonitinho. E às vezes você precisa também de colocar, seria o ideal, né? Colocar uma, como é que fala assim? Uma cantoneira metálica. Então você coloca uma cantoneira, bate o pino, fica bonito. Mas olha, prazo, custo e qualidade. Quantas cantoneiras vão precisar? Será que dá? Então fiscaliza. Essa é a grande ideia. Isso é a metodologia. Os fabricantes, então você vai lá na tela, na empresa da tela e fala, como que se aplica? Qual que é a distância? Como que eu faço para garantir isso? E ele vai te passar uma especificação dele. Você pegou esses 3 especificações, bom senso, tripé da gestão, toma o teu café então, a tua decisão. Eu decido por usar a tela eletrosoldada, usando 2 pinos e garantindo, tomando cuidado para que a pessoa não venha colocar já as telas, que é o que fazem, e depois vem colocando bloco e descasa. Então tem que ter uma galga perfeita, tem que ter uma conferência adequada. Então eu defino o meu processo, o meu projeto de produção. Vai ser com tela de tanto tamanho, vai ser com 2 pinos, o limite de tolerância é tantos milímetros para poder do bloco, o sistema de conferência é tal, e vai ter que colocar o chapisco colante no sentido vertical. Você faz o seu projeto. Mas olha lá, você viu a norma, você viu a boa prática, você viu as especificações dos fabricantes. E você tomou sua decisão, porque você é o profissional. Quer outra? Vamos lá. Você já deve ter visto esse vídeo nas redes sociais, mas eu vou pôr ele aqui de novo.
Pegaram a ideia? Qual que é o grande objetivo de um assentamento cerâmico? Colar toda a peça cerâmica, preencher toda a peça cerâmica com argamassa colante, realizar essa colagem na base, no substrato, e daí garantir durabilidade, garantir aí uma vida útil adequada. Essa é a grande ideia. Nesse vídeo da NTCA, eles colocam a importância de romper os cordões. Como que se rompe os cordões? Quando a gente passa a desempenadeira dentada e coloca a peça, vai ter uma fileira de argamassa e uma fileira sem argamassa, por causa dos cordões. Essa sem argamassa tem ar. Quando a gente aperta e faz ali o arraste, o ar ele é expulso pelas laterais. No segundo caso, quando fazemos aqueles vórtices e coloca a peça, por mais que você aperte, arrasta, bata, o ar não tem para onde sair. Então ele vai ficar ali dentro e não vai fazer essa colagem adequada. Por isso que precisa fazer aquele teste. Depois você tira uma peça e verifica se os cordões foram rompidos ou não. No terceiro, tem ainda gente que faz isso, né? Usa uma dupla colagem, passando a desempenadeira dentada e colocando umas bolas na peça. Repara que fica vazios, porque aquelas bolas não vai permitir que o revestimento desça até a argamassa colante. Aqui não foi usado uma dupla colagem, tá bom? No caso, até pelo tamanho dessa peça, seria importante uma dupla colagem. Mas foi usado uma pseudo-dupla colagem no terceiro caso, que é das bolas. Então, olha que loucura. Não é fácil aplicar revestimento cerâmico, é um material caro, cada vez mais nobre. E o que fazer? Metodologia dos 3 filtros. Norma técnica atual, NBR 13754. Nessa norma técnica, que é revestimento de paredes internas com placas cerâmicas e utilização de argamassa colante, olha o que fala. Para placas cerâmicas secas e limpas com área igual ou superior a 900 centímetros quadrados, tem que espalhar e pentear a argamassa colante também no tardós das placas. É o que nós chamamos de dupla colagem. Cada placa cerâmica deve ser aplicada ligeiramente fora da posição, de modo a cruzar os cordões do tardós e da base. Olha o que está falando aqui. Cordões cruzados. Vamos chegar lá. Pressioná-la, arrastando-as até a posição final. Atingida a posição final, aplicar vibrações manuais de grande frequência, transmitidas pelas pontas dos dedos, procurando obter maior acomodação possível, de modo que pode ser constatada quando a argamassa colante flui das bordas da placa cerâmica. Olha que incrível! Você já leu esse trecho da norma? Confessa, faz assim ou faz assim? Ó, tô vendo, hein? Norma técnica 13754, revestimento cerâmico. Aqui é um projeto de produção. Está dizendo, sem desenho, sem nada, detalhadamente o que precisa ser feito. A placa é 900 centímetros quadrados? Legal. Precisa colocar também no tardós. Aqui está dizendo para cruzar os cordões. Ou seja, se na base tá de um jeito, na peça tá de outro. Aí você coloca ligeiramente afastada da posição e arrasta, mistura, bate, pressiona, vibra e está adequado. Esse é o filtro da norma técnica. Só que nós agora usamos o método dos 3 filtros. Nós não pegamos um só e já fazemos. Posso te falar? Essa norma é de 96. Hoje, a boa prática ela não pede mais isso. Os estudos dos especialistas, pode pegar aí os especialistas renomados em revestimento cerâmico, Renato Sarradi, o Paulinho, o Lauton e tantos outros que tem por aí, de altíssimo nível, o que eles vão falar? O ideal, o Alexandre Brits, também lembrei dele, enfim, não vou lembrar de todos, porque eu vou acabar esquecendo algum, mas são os que eu mais tenho aí que veio de pronto. Sentido único, o mesmo sentido estão se pedindo a boa prática. Por quê? Quando você coloca no sentido cruzado, você faz um jogo da velha, hashtag.
E isso pode e acaba ocorrendo, executando testes, bolhas de ar. Lembra do ar? Então quando você coloca, você não consegue expulsar o ar, porque ele fica nesses quadrados, nessas hashtags. Então, a boa prática, o que ela está pedindo? Ela está pedindo aqui, olha, no mesmo sentido, tá? Se liga, a dupla colagem deve ser feita com cordões em sentido paralelo para garantir até 25% mais de aderência. E eu vou misturar agora aqui a boa prática, que são esses especialistas, com quem? Os fabricantes. Peguei uma aqui que eu achei rápida no Google, tá? Ainda não tem parceria com a Academia da Patologia, por enquanto. Podemos aí criar algumas promoções para os membros da Academia da Patologia. Porto Belo, por favor. Da Porto Belo, técnica aqui. Peguei no Google e tem essa cartilha do assentamento. Sabia que tinha cartilha de assentamento das empresas? Comprou revestimento da Porto Belo e nunca olhou. Eu também às vezes não olho, mas não olhava, né? Depois da metodologia dos 3 filtros, nos força a olhar. É Porto Belo? Eu vou olhar o que a Porto Belo está dizendo. É Gaio? Eu vou olhar o que a Gaio tem. Ela tem um excelente material, principalmente de fachada, que é o que acontece em muitos problemas, mas não seguem o que está lá nas especificações dos fabricantes. Qualquer outro. Tá? Portinari, Eliane, Secrisa, não vai, Deca, para qualquer coisa. Tigre, vai indo. Quartzolite, Viapol, grande Viapol, precisa olhar a cartilha deles, as especificações. Olha o que eles dizem aqui. Eles estão dizendo sobre a dupla colagem no sentido paralelo. Então, filtro 1. Norma técnica, tem que ter dupla colagem e sentido cruzado, placas de 900 centímetros quadrados. Filtro 2, boa prática, os mestres também dizem dupla colagem e sentido paralelo. Especificações dos fabricantes, dupla colagem, paralelo. Qual que é o resultado? Primeiro, dupla colagem. Ainda vai fazer sem dupla colagem? Né? Só se você for super saiyajin e tal, eu falo, pô, eu sei mais que todo mundo. Então, na boa. Vai na boa. Dupla colagem. Depois tá lá na dúvida. Sentido cruzado ou sentido paralelo? Entenda. Veja o vídeo. A pessoa lá, aquele primeiro vídeo, né? Rompendo os cordões, o ar saindo, os vórtices. Você pensa, a verdade, faz sentido para mim. Bom senso. Tá? Eu nunca fiz um teste, não sou do laboratório, eu não sou esses mestres, eu não sei se o que o Forza está querendo dizer, mas olha, faz sentido. Você pega, se o Porto Belo, que eu estou usando aqui no exemplo, pede para eu fazer paralelo, e aí eu faço paralelo e dá algum problema, eu vou alegar que eu estou usando a cartilha dele, isso tem um ponto. Se eu fizer cruzado, ele vai falar, olha, você fez diferente, eu pedi para fazer paralelo. Então, somando tudo isso com o bom senso, com a capacidade e gestão, aí não tem jeito. Eu tenho que usar dupla colagem. Ponto. Acabou. Tá? Aí eu vou verificar qual que é a argamassa colante, AC1, AC2, AC3, aí vai para outra linha. Marcas, especificações. Mas não tem jeito. Aquele custo e aquela qualidade não tem como fugir, porque é dupla colagem. Eu não posso não fazer, porque eu já coloquei como premissa. Somou tudo isso, você vai definir. Eu definiria. Placas, 900 centímetros quadrados é procedimento da Macfel. E dos meus clientes, dos nossos laudos, enfim, nossas consultorias. Dupla colagem, sentido paralelo, tá? Verificar de acordo com a cerâmica e com o ambiente qual que é a argamassa colante. E se ainda fizer sentido dentro do tripé de qualidade, na boa, vai para C3. Tá? Ah, mas pode ser 2, vai para C3. Se fizer sentido dentro do contexto, tá bom? É um banheiro, a pessoa vai comprar pouco, não tem por que essa diferença. Agora, um prédio, vai comprar para o prédio inteiro, você pode pensar em coisas diferentes. Legal? Essa é a metodologia dos 3 filtros. Você pensa, mas norma? Mas vou na norma. Então tá bom. Mas eu não vou ver norma. Por que tem que ver norma? Norma não é lei? Norma é lei ou não é lei? Somos obrigados a seguir? É o primeiro e principal filtro. É norma técnica. Norma é lei ou norma não é lei? Não é lei, claro. Né? Mas nós falamos que tem força de lei. E eu vou trazer aqui 2 coisas para vocês, 2 leis para dizer isso. A lei 10.406, que é o do Código Civil, que fala sobre prazo de garantia. Então, nós, quando executamos algo,
temos que o empreiteiro de materiais, aqui olha, materiais e execução responderá por 5 anos, e é uma discussão muito grande sobre garantia. Mas estou dizendo que tem garantia, tem lei da garantia, nós vamos responder por aquilo que nós fazemos. Ainda bem que não é o código de Hammurabi, né? Mas nós precisamos e vamos responder pelo que fazemos. Isso é uma lei. Agora, se for para o homem da capa preta, né, se for para a esfera judicial, judicialmente vão usar leis. Tem uma outra lei que é o Código de Defesa do Consumidor. Se nós vamos ter que responder por aquilo que nós fazemos, é de acordo com a lei. E o que está a lei? Colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes. Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade, enfim. Olha só, norma não é lei, mas tudo que fazemos tem uma lei que temos que dar garantia. E se formos acionados pelo consumidor, ele vai até a justiça e o juiz, o sistema judiciário, vai vir até entender o problema e vai aplicar a lei. Qual lei? Código de Defesa do Consumidor. Mercado, consumo, produto ou serviço. Se tiver em desacordo com as normas expedidas, é passível a penalização. Então, se eu não fizer de acordo com as normas, torça para dar certo. Se você fizer de fora das normas e dar errado, e for para a justiça, vai ter uma perícia, e a perícia ela vai fazer uma auditoria. Primeira coisa que ela vai ver é se foi feito de acordo com as normas técnicas. Ela vai tentar bater com as normas técnicas. Viu que não bateu? Você não fez dupla colagem. Você não fez assim, assim, assado. Você não fez, colocou os padrões mínimos. Então você fez em desacordo. Legal? Então quando a gente não cumpre exatamente é para potencializar positivamente. É nossa responsabilidade. Ou que pelo menos nós possamos não seguir norma. Às vezes não dá para seguir 100%. Não sejamos aí os puritanos, os mestres dos puritanos. Até porque às vezes norma também não é perfeita. Mas que sejamos conscientes. Estou fazendo com consciência. Não estou seguindo a norma de desempenho com consciência. Não vou usar essa etapa, essa técnica com consciência. Ponto. Se amanhã der algum problema, não é por ignorância. Não fui pego de calça curta. Até para fazer coisa errada, precisa saber qual é o certo para você ter base para tomar decisão. Lembrando, isso é só um cuidado, né? Um acordo entre nós e o cliente, né? Nós aqui o cliente, nunca é só nós e o cliente. Na verdade, tem muito mais gente envolvida. Então, cuidado. A gente faz um acordinho só nós lá, tudo bem, eu e você aqui. Basta dar um problema, já vem perito, juiz, advogado, tudo quanto é parte, estagiário, já vem técnico de segurança, vem televisão, né? Vem mídia, vem os pseudos especialistas de rede social que já olham uma foto e já definem todos os problemas e já julgam, né? Como se já tivessem feito também muitas coisas. Tem de tudo, é normal, faz parte. Teremos que enfrentar todo esse processo. Então, antes de tomar uma decisão, filtros. Se resguarda, norma técnica, atenção, para depois a gente poder responder. Eu costumo dizer até para minha equipe, precisamos ter critério. Pode ser um critério de merda, perdão a palavra, mas é um critério. Então não faça sem critério. Com o tempo, PDCA, você vai melhorando o seu critério, mas você tem que responder, olha, eu não usei dupla colagem por causa disso. Não, porque me falaram que é besteira. Porque me falaram que se eu usar uma desempenadeira com dente maior, o importa é massa. Então eu jogo a massa lá, eu jogo as massas e aí eu coloco. Não precisa disso. Critério. Qual é o critério? Defina um. Isso só vai definir estudando. E os 3 filtros podem te ajudar. Tá bom? Finalizando, norma é o mínimo. Não estamos aqui falando de nada, né? Se a norma está falando que a cada 3 metros uma junta, talvez no seu revestimento tenha que precisar de mais junta. Pensa. Eu também tenho que pensar. É mínimo. Tem que analisar caso a caso. Norma não é perfeita. Não. E nem está sempre atualizada. Mas norma é segurança. Para nós e para o usuário. Isso eu concordo. E pode muito nos ajudar. Pode sim. Quer ver um exemplo? Controle. Essa é uma norma, acho que é 13749. Tem esse fluxo, que tem a Bianca,
que fez aqui pra gente na Macfel, e ela colocou aqui só, reuniu, bem legal, sobre especificações, a inspeção, as condições da aplicação do revestimento, ela colocou o que está lá na norma e para ver se a gente aceita ou rejeita. Então a inspeção, aspecto visual, prumo, nível, planeza, aderência, e a norma diz como conferir cada coisa dessa. Um exemplo, se não me falha a memória, para conferir a planeza do revestimento de embolso argamassado, você põe uma régua de 2 metros e não pode ter variação de no máximo 3 milímetros. É uma regra colocada. Você pode estabelecer um critério mais forte, né? Mais duro, mais fino, mas a norma já te dá segurança, controle. Então, que nós possamos aí, através das normas, das boas práticas, das especificações dos fabricantes, evoluir, crescer, dentro desses 3 filtros, a gente possa melhorar e facilitar a nossa definição do dia a dia. Como impermeabilizar aquela área, como executar aquela recuperação, como tratar aquele problema, como realizar uma pintura, uma repintura, aplicar um revestimento cerâmico numa parede, num piso, se a parede tem pintura, como que eu faço, enfim, tem uma infinidade de coisas, elétrica, na hidráulica, em várias coisas. Espero que os 3 filtros possam te ajudar. Gratidão, bons estudos e até a próxima. Muito obrigado pelo seu tempo. Tchau.